Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma pré-aula da disciplina de cálculo vetorial, tá? Nós vamos estar abordando então algumas operações com vetores, né? A gente vai trabalhar aí ao longo desta aula as questões de operações mais básicas com os vetores, né? Vetor unitário, produto escalar, produto vetorial, né? Ângulo entre dois vetores, tá? Para posteriormente, né, semana que vem, a gente entrar ali na questão então do começar então a falar sobre espaços escalares e espaços vetoriais e finalmente ali chegarmos nas integrais de linha, né? E posteriormente superfície e volume, tá, gente? Bom, operações aritméticas com vetores, tá, gente? Então a gente pode representar a nossa questão, né, de soma vetorial, né, tomando-se como base a relação geométrica, tá, ou mesmo algébrica. Tá? Então, se a gente considerar vetores no R2, o que é isso no R2? Ou seja, duas dimensões, e nós termos aí então um vetor V denominado V1 e V2 como suas componentes, tá, ortogonais, e W, W1, W2 também são suas componentes unitárias, né? Nós teremos que a soma entre V mais W vai ser nada mais, nada menos que a soma das suas correspondentes componentes, tá? Então, V1 mais W1 e V2 mais W2. A subtração entre esses dois vetores, né, vai ser dado pela diferença entre as suas componentes. Então, V1 menos W1 e V2 menos W2. Tá? E o produto por escalar, né? Ou seja, o que é isso? Né? Um valor escalar pertencente ao conjunto dos reais, né? Diferente de zero, a gente pode descrever que k vezes um vetor qualquer vai ser dado por k vezes a primeira componente e k vezes a segunda componente do vetor, realizando aquele dimensionamento que a gente viu anteriormente, que ao multiplicar um vetor por um valor escalar, a gente vai estar mudando, né, a sua intensidade, né, o seu comprimento, a sua norma, tá? Mas não mudamos a direção. Se o K é negativo, a gente muda o sentido, caso contrário, não. Tá? E da mesma forma acontece para vetores do R3 ou mesmo do R4. Tá? A soma de dois vetores, então, do R3, ou seja, coordenadas tridimensionais, vai ser dado por a soma entre V1 e W1, V2 e W2, V3 e W3, ou seja, a soma das componentes da primeira componente, a soma da segunda componente e a soma da terceira componente. A subtração acontece da mesma forma, né? A subtração da primeira componente, as subtrações entre a segunda componente e a subtração da terceira componente. E o nosso caso do produto por escalar, todas as componentes desse vetor, ele é multiplicada também pelo valor escalar. Tá? Então, algumas operações aqui aritméticas, operações mais básicas associadas aos vetores. Tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Então, nós temos aqui a soma entre o vetor V e o vetor W. Tá? Então, nós temos aqui menos 2, que é o nosso vetor V, 0 e 1, acrescentado ao nosso vetor W, que é o vetor 3, 5 e menos 4. Tá? Então, a soma desses dois vetores vai ser dado diretamente por menos 2 mais 3, vírgula, segunda coordenada, 0 mais 5, que também pode ser realizado de forma direta, tá? E 1 mais o menos 4. Tá? Gerando para nós, então, o vetor resultante, que é o vetor 1, 5 e menos 3. Tá? Então, a soma desses dois vetores. 3 vezes o vetor V. Né? Então, a gente vai estar fazendo 3 vezes o vetor menos 2, 0 e 1. Tá? Então, é só multiplicar todas as coordenadas por 3. Então, nós teremos aqui 3 vezes a coordenada menos 2, ou a componente menos 2, 3 vezes 0 e 3 vezes 1.
E dessa forma nós teremos como vetor resultante o menos 6, 0 e 3. Tá? O vetor menos w. Pessoal, o menos w pode ser compreendido como o vetor oposto, né? Mas o certo seria representarmos como menos uma vez o vetor 3, 5, menos 4. Tá? O que geraria para nós, então, menos uma vez o 3, que vai gerar, então, menos 3, menos uma vez o 5, que é menos 5, e menos uma vez o menos 4, que vai dar mais 4. Note que ele tem exatamente o sentido oposto das coordenadas iniciais. Por isso que a gente nos referimos a ele como vetor oposto. E o último, nós temos aqui w menos duas vezes o v. Né? Então, w ele é o vetor 3, 5, menos 4, tá? Menos duas vezes o vetor v, que é o menos 2, 0 e 1. Tá? Normalmente, para fazer essa representação, nós fazemos o seguinte, tá? Pelo menos é a forma que eu prefiro, tá? Porém, né, não tem muito caminhos distintos, né? Você pode mudar o caminho. Eu posso, no lugar da subtração, colocar mais e já fazer a distributiva do menos 2 para todos os componentes do segundo vetor. Tá? Então, menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 2 vão ser 4, menos 2 vezes 0 são 0, menos 2 vezes 1 são menos 2. Tá? Agora, fica-se na soma desses dois vetores. 3 mais 4, nós temos então 7. 5 mais 0 são 5, e menos 4 com menos 2 são menos 6. Tá aqui, então, a nossa soma desses vetores, essas operações mais básicas entre esses vetores. Ok? Bom, a próxima relação, tá, que a gente precisa também, tá, lembrar para vocês e recordar vocês dos vetores, é que muitas vezes um vetor ele pode ser definido como, né, a ligação, né, ou uma semi-reta, um segmento de reta orientado, tá, entre dois pontos localizados ou no plano ou mesmo no espaço. Tá? Então eu posso me referir a um vetor como um vetor, um segmento de reta que conecta o primeiro ponto com o segundo ponto, ou seja, P1 para P2. Ou seja, ele inicia-se em P1 e termina-se em P2. Tá? Ou seja, o ponto inicial é o P1 de coordenada x1, y1 e o ponto final é o P2 de x2, y2. Tá? Desta forma, nós podemos descrever o vetor formado entre esses dois pontos pela diferença entre esses pontos, ou seja, o vetor P1 a P2 é a mesma coisa que eu realizar P2 menos o P1, tá? E ao realizar essa diferença, nós teremos então x2 menos x1 e y2 menos y1, tá? Gerando o vetor que conecta o ponto 1 ao ponto 2, tá? E o mesmo é válido para espaços tridimensionais. Tá? Trabalhando com espaços tridimensionais, nós teríamos então um ponto com 3 dimensões, P1, X1, Y1 e Z1, e um ponto final P2, que é o X2, Y2 e Z2. Tá? Então nós também estaríamos fazendo P2 menos o nosso P1. Tá? Então a gente teria a diferença entre as coordenadas de cada um desses pontos. Então x2 menos x1 vai dar a primeira componente do vetor, y2 menos y1 a segunda componente e z2 menos z1 a terceira componente. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, no espaço bidimensional, o vetor de P1 a P2 é dado por P1 a P2, de forma que a gente vai estar realizando então P2 menos o P1. Então nós estaremos fazendo aqui 4 menos 2, que são as coordenadas do nosso ponto P2, ponto final, menos as coordenadas do ponto inicial, que é 1 e 3. Então nós teremos, neste caso, o vetor 4 menos 1, vírgula, menos 2, menos 3, o que nos retorna, então, o vetor 3
menos 5, tá? O mesmo vai ser aplicado, nesse caso, para espaço tridimensional, onde eu tenho aqui dois vetores, dois pontos, o ponto A, 0, menos 2 e 5, e o ponto B, 3, 4 e menos 1, e eu quero o vetor AB, né? Então o vetor que parte de A e vai para B. Então nós teremos aqui 3, 4 e menos 1, que é o nosso ponto final, menos o ponto inicial, que é o ponto 0, menos 2 e 5. Tá? Nós teremos então como resultado 3 menos 0, 4 menos o menos 2, e menos 1 menos o 5, gerando para nós o nosso vetor 3, 4 menos o menos 2 são 6, menos 1 menos 5 menos 6. Tá? Temos aqui então o vetor formado por AB. Perfeito? Então, com vetores definidos pelos seus pontos de início e término. Tá? Regras gerais da aritmética vetorial. Tá, gente? Algumas relações que a gente precisa trabalhar, né? No caso, ou propriedades, que é sempre bom a gente saber, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com cálculo vetorial. Então, U mais V é igual a V mais 1, ou seja, a ordem dos vetores, né? Na hora que a gente faz uma soma, não interfere na sua forma, né? No seu resultado. Né? Isso é a relação da comutativa. Tá? U mais V mais W, se a gente tomar a soma dos dois primeiros e somar com o terceiro, ou somar V mais W e depois somar o primeiro, o resultado também é o mesmo. Então não temos preocupação quanto a isso. A presença do vetor nulo, ou seja, se eu somo um vetor U com o vetor nulo, é a mesma coisa que tomar o vetor nulo somado ao vetor U, que vai gerar o vetor U. Tá? A presença de um vetor oposto, né? O que quer dizer isso? Se eu tomo o vetor U e somo ele com o menos U, que é o seu oposto, isso resulta no vetor nulo. Tá? Propriedades de multiplicação por escalar. Né? Então, se eu tenho A vezes B vezes U, onde A e B são valores escalares, né? Eu posso, então, fazer B vezes U e depois multiplicar por A, como que eu posso fazer A vezes B e depois multiplicar por U. O resultado mantém-se o mesmo. Propriedade distributiva, né? A vezes U mais V é a mesma coisa que A vezes U mais A vezes V. Tá? A mais B vezes U é a mesma coisa que A vezes U mais B vezes U. Tá? E 1 vezes U é igual a 1, é igual ao próprio U, né? O próprio vetor. Tá? Norma de um vetor, tá, pessoal? O que seria a norma de um vetor? A norma de um vetor é o comprimento, né, que pode ser definida também, tá, como a distância entre o ponto inicial do vetor ao seu ponto final, tá? Então, tem alguns nomes que normalmente são dados para a relação de norma de um vetor. Tá? A gente pode falar norma, a gente pode falar comprimento, a gente pode falar magnitude e intensidade, dependendo do caso de aplicação da física. Tá? Normalmente a gente fala intensidade de uma força ou magnitude daquela força, não comprimento da força. Né? Então, ou mesmo utilizarmos uma palavra que é muito comum, que é o módulo daquele vetor. Tá? Essa distância, né, ela não muda se o vetor for translado, ou seja, mudar o vetor de posição, o comprimento vai ser o mesmo. Né? Então, para propósito de cálculo da norma, podemos supor que um vetor esteja posicionado em seu ponto inicial na origem, que é o 0, 0, 0, né? Ou 0, 0, dependendo do espaço que nós estamos usando. Tá? Isso torna evidente que a norma de um vetor, por exemplo, V1, V2, no espaço dimensional, é nada mais que a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Ou seja, praticamente é o cálculo do raio que a gente viu até o momento. Né? A gente viu isso para coordenadas cilíndricas e esféricas, a gente viu isso para coordenadas polares, vimos isso também em números complexos. Tá? Ou seja, o módulo do vetor é a raiz da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado.
tá? E no espaço tridimensional, o nosso R3, a norma desse vetor, né, ele é dado pela raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, daí esse vídeo fica por aqui e eu trago mais um fazendo complementação, né? Então determine a norma de V, 10V e W, tá? Então vamos lá, né? Norma de V, nós teremos então que é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, os componentes do vetor V. Então, nós teremos aqui 4 mais 9, que é 13. Então, raiz quadrada de 13. Tá? Agora, vamos calcular a norma de 10V. Né? 10V quer dizer que o vetor V foi multiplicado por 10, por isso que ele é menos 20 e 30. Né? Então, ficaria aqui raiz quadrada de menos 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, nós teríamos, neste caso, 400 mais 900, que vai gerar para nós raiz quadrada de 1.300. Tá? Agora, 1.300, tá, pessoal? Ele é 13 vezes 100. E o 100 tem raiz quadrada, é 10. E por que eu fiz isso? Isso aqui mostra uma propriedade bem interessante. Veja que o módulo de V é raiz de 13. E o módulo de 10 vezes, 10 vezes o V é 10 vezes a raiz de 13. Tá? Então, quando eu tenho, digamos, um módulo de K vezes um vetor V qualquer, eu posso dizer que isso é K vezes um módulo ou a norma do vetor V. Tá? Ou seja, o valor que está multiplicando o valor do escalar, ele pode ser colocado fora. Tá? Então, 10 vezes a raiz de 3, que é aquilo que a gente comentou. Né? Quando eu multiplico um vetor por um dado valor escalar, eu vou aumentar ou diminuir a sua magnitude, tá? Mas não vou mudar a sua direção. E o módulo do vetor W. Né? O módulo do vetor W vai ficar, então, a raiz quadrada. Ele é do R3, né? Então, 2 elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, mais 6 elevado ao quadrado, o que nos vai resultar, então, na raiz de 4 mais 9 mais 36, que vai gerar raiz quadrada de 49, que é 7. Tá? Então, a distância entre o primeiro ponto e o ponto final desse vetor são 7 unidades, né? Ou seja, seu complemento à sua magnitude. Tá? Aqui, né, nessa observação que nós temos aqui embaixo, ele está dizendo para a gente exatamente o que eu comentei para vocês, né, que o módulo ou a norma de 10V é a mesma coisa que 10 vezes a norma de V. Tá? E isso é consistente para qualquer um dos vetores. Ou seja, a norma de K vezes V é igual à norma, é o módulo ou o valor absoluto de K vezes a norma do nosso vetor V. Tá? Pessoal, esse vídeo é por aqui. No próximo eu venho trazer para vocês as questões dos vetores unitários. Tá bom? Grande abraço e até lá.